Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de estudo bíblico textual. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, pode abrir já em Hebreus capítulo 12, onde nós vamos começar a leitura a partir do versículo 9. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 951 e a nova pergunta do dia. Antes de ler o texto de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que temos visto já nos versículos anteriores. No capítulo 12, a partir do versículo 4, ele fala sobre a disciplina. Os cristãos que sofrem são disciplinados para perseverar, seguindo o exemplo de Jesus, no começo do capítulo 12, dos grandes exemplos da fé, no capítulo 11. A partir do versículo 4, ele fala sobre o fato que Deus disciplina seus filhos. Ser filhos de Deus é uma posição privilegiada, e quando recebemos a disciplina, devemos entender que isso vem por causa de uma relação especial que nós temos com o próprio Senhor. Agora, a partir do versículo 9, ele continua com esse mesmo ponto, mas a ênfase agora está na disciplina para nosso bem, que Deus, como um Pai perfeito, oferece disciplina para o benefício dos seus filhos. Vamos ler agora do versículo 9 ao 13 e depois voltar com perguntas para compreender os pontos principais do texto. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Agora vamos analisar esse texto por meio de algumas perguntas. Primeira pergunta: a expressão além disso sugere qual transição no argumento do autor? Versículo 9 começa com essas palavras. Além disso. Além do quê? A ênfase no texto anterior, que consideramos no último estudo, está na qualidade do disciplinado. Ele enfatizou que nós somos filhos legítimos. Agora, a transição para o texto atual é de falar agora sobre a qualidade do disciplinador. A diferença entre o pai espiritual e os pais humanos que nos corrigiam. E isso nos leva para a próxima pergunta. A disciplina dada pelos pais é descrito como aqui? Ele diz no versículo 10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Implicitamente, tem limitações nessa disciplina humana. Tem um efeito limitado, por pouco tempo. E são disciplinadores falíveis. Eles faziam conforme parecia melhor, mas nem sempre talvez acertaram. Acredito que todos nós, mesmo tendo pais bons, podemos lembrar de momentos que os pais não acertaram, talvez, na disciplina. Talvez não entendiam o problema, ou a correção dada não foi adequada, talvez foi severa demais, ou talvez foi tolerante demais. Eles fazem o que parece melhor, mas são pessoas falíveis. Em contraste com isso, como a disciplina de Deus é superior. E aqui nós observamos várias expressões. Primeiro, ele fala que essa disciplina é para vivermos, conduz à vida. Também ele diz, no versículo 10, que é para nosso próprio bem. E no versículo 10 ainda, que essa disciplina leva à comunhão com Deus na santidade. E no versículo 11, produz fruto pacífico, ou fruto de justiça. E assim nós podemos ter certeza que quando Deus nos disciplina, é de fato para nosso benefício. Quais são as figuras do preparo de quem caminha? E o que ele diz sobre a escolha do caminho?
Aqui são duas questões diferentes, mas ligadas. Nós devemos nos preparar para a caminhada espiritual, para poder perseverar. Por isso ele diz no versículo 12, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes. Ele fala aqui do preparo da própria pessoa que faz a caminhada, que nós precisamos ter um preparo, se fosse literalmente um preparo físico. Agora ele trata de um preparo espiritual. Mas a segunda parte da pergunta, sobre o caminho, é o que nós observamos no versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés. E agora o motivo, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Se andar, quando tem algum problema no joelho, por exemplo, e andar em algum lugar desigual, corre risco de torcer o tornozelo, jogar o joelho fora de alinhamento e piorar o problema. Então, nesse caso, é importante olhar para onde está pisando. Eu tive o privilégio, quando eu tinha 20 e poucos anos, recém-casado, com filhos pequenos, de receber na minha casa, eu e a minha mulher, cuidamos por um tempo de uma tia-avó que tinha mais de 90 anos de idade. E ela era cega em um olho e quase não enxergava nada do outro. Então, quando andava fora de casa, ela ficava muito preocupada. Uma pedrinha no caminho ou uma pequena saliência na calçada poderia causar uma queda. E ela não queria cair, obviamente. Então, a gente mandava as filhas pequenas na frente para olhar e limpar qualquer coisa que estava no caminho, para assim ter um caminho reto, liso, que ela poderia andar sem cair. Então, aqui ele trata das duas coisas. O preparo de quem caminha e a escolha do caminho para evitar que caia. Esse caminho que não leva à queda é o caminho que o Senhor traçou para nós. Em todo esse trecho, observamos um Deus, um Pai que nos ama, cuidando de nós por meio da disciplina. O que temos aprendido aqui de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 9? Primeiro, aprendemos da disciplina dos pais humanos, mesmo com as limitações deles, e podemos agradecer a Deus quando tivermos pais bons que nos guiam. Mas a disciplina de Deus é perfeita, sempre para nosso bem, nos equipando para perseverar e alcançar a recompensa. Pergunta 951. Verdadeiro ou falso? Paulo disse aos Tessalonicenses que quem não aceita suas instruções está rejeitando um homem, mas ainda agrada ao Senhor. Esta afirmação é falsa, conforme a linguagem do apóstolo em 1 Tessalonicenses 4, versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. A palavra apostólica, revelada por Paulo e outros, é a palavra de Deus e deve ser recebida e respeitada como a palavra do Senhor. E a pergunta 952. Segundo Provérbios 22, o que vale mais do que as muitas riquezas? Alternativas. A saúde boa. B, uma longa vida cheia de prazeres. C, o bom nome, a boa reputação. Ou D, amizade de pessoas poderosas. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Nosso Pai Espiritual nos ama. Nosso Pai Espiritual é perfeito. E nosso Pai Espiritual nos disciplina para nosso bem. O nosso bem eterno de estar com Ele no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a vida.